orando para que o Senhor possa sustentar, e orientar a sua igreja a cada dia, para que a gente possa estar prontos para o grande e glorioso dia do Senhor. Nós sabemos que antes de um grande mover de Deus, vem sempre uma grande provação, uma grande dificuldade. Antes de alguém ser honrado, com certeza ele será primeiro provado. E Deus tem falado nessa nação que Deus vai fazer uma limpeza no nosso país. Nós precisamos colher os frutos das nossas orações. Quantos durante tanto tempo têm orado: Jesus, transforme o nosso Brasil, repreenda o principado da corrupção no nosso país. Senhor, traga um avivamento à nossa igreja no Brasil. E o Senhor tem falado nesta nação que assim Ele fará. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: você fará parte deste tempo. Fique firme, esteja prontos, porque nós viveremos um grande avivamento do Senhor nessa nação. E antes de um grande avivamento, uma grande provação, grandes batalhas, grandes lutas. Mas nós sabemos que a igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Amém? Quantos fazem parte da igreja do Senhor aqui? Deus seja louvado. Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Atos dos Apóstolos, ou podemos até mesmo dizer Evangelho segundo escreveu Lucas, ou Atos de Lucas, ou os Atos de Lucas. Nós sabemos que nós temos um evangelho que foi escrito por Lucas, mas também tem aqui o Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por Lucas, esse médico, que Paulo chama ele de médico amado, que serviu no ministério de Paulo, para abençoar e ajudar no ministério de Paulo. Eu gostaria que você encontrasse o capítulo 9. Nós vamos ler todos juntos a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Eu estava com um desejo no meu coração de poder trazer uma palavra aqui. Eu iria falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Eu ia pegar um ponto específico da terceira viagem missionária de Paulo, mas alguns irmãos me orientaram a fazer uma série sobre a vida de Paulo, ou sobre as viagens de Paulo. Então eu propus no meu coração falar hoje acerca da conversão de Paulo, e os próximos domingos nós iremos entrar, propriamente dito, nas viagens missionárias de Paulo, nas 3 viagens missionárias de Paulo. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco poderosamente através desta palavra. Amém? Já está aqui no telão. Vamos ler todos juntos, irmãos, a partir do versículo 1. Vamos ler todos juntos, tá bom? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3.
Amém. Glória a Deus. Somente até aqui eu gostaria de falar um pouco acerca da conversão de Saulo. Eu sei que é um assunto bastante falado, e eu creio também que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Portanto, Deus vai falar comigo, já tem falado comigo, e da mesma forma também falará com você, dentro desta palavra. Antes de você chegar aqui, Deus já sabia que você estaria aqui. Antes de você entrar aqui, antes de você decidir vir para a igreja, Deus já sabia que você viria. Deus conhecia o sentimento do seu coração. Deus sabia como Ele poderia falar com você. Deus já sabia que a tua palavra, a palavra do Senhor, falaria fortemente ao seu coração. Então, abra o teu coração e esteja atento, atenta àquilo que Deus vai falar com você. Queridos, nós olhando para o texto bíblico, falando acerca desta passagem bíblica, a conversão de Saulo, a Bíblia vai dizer, e eu quero passar rápido porque são coisas que nós já conhecemos, Paulo conspirava, o seu coração ainda desejava e conspirava ameaças contra os discípulos do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele era contrário àqueles que denominavam-se os do caminho, aqueles que andavam no caminho. Bem provável, pelo fato de Jesus, em algumas vezes, citar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quero crer que enquanto as pessoas que viam os crentes daquela época servindo a Jesus perguntavam: mas o que é que vocês fazem? A quem vocês servem? Nós servimos aquele que é o caminho. Então diziam acerca deles que eles eram aqueles do caminho. Olha para o teu irmão e diga: nós somos aqueles que estamos no caminho. Aleluia. A Bíblia diz que Saulo, ele era uma autoridade. Paulo, reconhecido diante dos fariseus, dos escribas, uma pessoa muito bem preparada, aprendeu tudo, ou basicamente tudo o que sabia aos pés do mestre Gamaliel. Paulo vai falar em suas cartas ou em suas defesas que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, um doutor da lei, um escriba, um homem bem preparado para a sua época, para ensinar a lei de Deus, para ensinar a Torá, para ensinar os princípios do Senhor. Paulo, por muitas vezes, ele vai falar sobre o seu currículo, a sua patente, quem era ele, de onde ele veio, para demonstrar que ele não era qualquer um, para demonstrar que ele não caiu de paraquedas, para demonstrar que ele não era um aventureiro, para demonstrar que ele não era um emocionado, ou simplesmente um convencido por algumas palavras sem sentido. Não, Paulo vai dizer: para eu estar onde eu estou, era necessário algo muito forte acontecer, algo muito consistente acontecer, algo muito verdadeiro e poderoso acontecer, E nós vemos aqui neste acontecimento o que aconteceu com Paulo.
ele havia recebido das autoridades cartas para matar e prender os crentes que ele encontrasse a caminho de Damasco ou em Damasco, onde ele iria. Qual era o propósito de Saulo ou de Paulo? O que você preferir? Se eu falar Saulo, está correto. Se eu falar Paulo, também está correto. Os dois nomes significam a mesma coisa, só diferenciava em que região ele estava. Em uma região se conhecia como Paulo, que significava a mesma coisa que Saulo. Então, a Bíblia vai dizer que ele recebe cartas, autorização para prender os crentes, para matar os crentes. Qual era o intuito de Paulo? Qual era o propósito de Paulo? Parar a igreja do Senhor, parar o início da igreja, aquela onda do cristianismo que estava se levantando, algo que ninguém conseguia parar. O próprio Gamaliel, por muitas vezes que os cristãos estavam sendo presos e açoitados, enquanto eles faziam as suas assembleias, enquanto eles faziam as suas reuniões para tentar parar a igreja, para tentar calar os cristãos, o próprio Gamaliel, mestre de Saulo, ele já havia dito por algumas vezes: gente, nós sabemos que pessoas como essas, que se levantaram em outros momentos, mas que não tinha relevância alguma, que não tinha consistência alguma, essas pessoas caíram no descrédito, pararam no meio da caminhada, já não existem mais. Gamaliel dá alguns conselhos dizendo: se esses homens não forem de Deus, queimarão como palha, começarão aqui e terminarão logo ali. Mas se esses homens forem de Deus, ninguém será capaz de pará-los. E eu entendo que Saulo, ele deve ter ouvido do seu mestre por algumas vezes dizendo: quantas vezes os inimigos tentaram contra o povo de Deus e prevaleceram, e só prevaleceram porque o povo de Deus andaram em desobediência. Mas quando o povo de Deus estava em obediência, não tinha batalha perdida, não tinha guerra perdida. Eles não perdiam. Satanás ficava debaixo dos seus pés. O povo era abençoado, era honrado. Por quê? Porque o povo de Deus, quando está com Deus, nada pode parar, nada pode paralisar o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Deus. E se eu fosse você, eu já levantava as suas mãos e dizia: eu sou um homem, uma mulher de Deus, e eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus está comigo, e se Deus está comigo, nada irá me parar, nada irá me paralisar. Quantos entendem esta palavra? Quantos compreendem esta palavra? Aleluia! Mas Saulo, sabendo que ele era um doutor da lei, um homem zeloso da lei, não queria de forma alguma que alguma coisa interferisse a obra que ele entendia ser de Deus. O que ele não entendia é que a dispensação havia mudado, que o tempo havia mudado, e a dispensação da graça havia chegado. Enquanto Paulo está a caminho de Damasco, diz a Bíblia que ele teve um encontro com o Senhor, uma grande luz, uma luz reluzente,
no céu, brilhou, e quando brilhou aquela luz, Saulo, diz a Bíblia, que ele caiu por terra, e quando caiu por terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Senhor, quem és tu? E a luz dizia: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Observe que o Senhor, enquanto eu preparava essa palavra para falar a vocês acerca desse assunto, o Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo de número 3, você vai ver o nosso Deus dizendo: depois de ter criado todas as coisas, depois de ter planejado todas as coisas, o Senhor vai dar forma às coisas. E a Bíblia diz que Ele libera uma palavra da sua boca. Qual a palavra que Ele liberou? Gênesis capítulo 1, versículo de número 3. Ele disse: haja luz, e houve luz. Nós sabemos que Jesus, por muitas vezes, Jesus disse: eu sou a luz, eu sou a luz, e se eu sou a luz, aquele que vem a mim, ele não andará mais em trevas. Olha para o teu irmão e diga: quem está com Jesus não está mais em trevas, ele está na luz. Observe aqui o que eu vou lhe dizer. Quando Deus, Ele criou o mundo, a primeira coisa que Ele fez foi a luz. Por que a luz? Porque a luz é o que dá clareza para todas as outras coisas serem feitas a partir da luz. Uma pessoa, quando ela vai construir uma casa, ela compra um terreno e ela vai construir uma casa. Primeira coisa que a pessoa faz, sabe o que é? É colocar um poste de energia. Por quê? Ela precisa de luz, ela precisa de energia naquele lugar. A partir da energia, tudo começa a se tornar mais fácil para a execução. Olha para o teu irmão, se você já está entendendo o que eu estou dizendo, olha para ele e diga: Jesus é o princípio de todas as coisas na minha e na tua vida. Quem encontra luz, encontra saída. Quem encontra luz, encontra provisão. Quem encontra luz, encontra resposta. Quem encontra luz, tem vitória. Quem encontra luz, tem porta aberta. Quem encontra luz, ele vê as coisas acontecendo. Começa com a luz. Então nós vemos a primeira coisa aqui, a luz. A primeira coisa que ele viu, a luz. E na luz, ou através da luz, foi que a voz veio. Por quê? Porque Jesus é a luz. E Ele não quer brilhar somente fora, Ele quer brilhar dentro. Então Ele vai dizer: ei, vocês também agora sois a luz. Por que nós somos a luz? Porque nós recebemos a luz. Olha para o teu irmão e diga: você não tem luz própria. Diga: você tem uma fonte de onde vem a luz. Diga: é Ele que transmite luz para mim e para você, para que possamos brilhar. Olha para o rostinho do teu irmão, olha para o rostinho da tua irmã, veja se ele está brilhando, vê se Cristo está brilhando sobre a vida dele. E se você não entendeu, eu quero dizer para você: para Jesus brilhar na minha e na sua vida, é necessário somente que eu tenha comunhão com Ele, e Ele comigo, Ele com Deus, Deus comigo, porque é nessa comunhão que a luz vai brilhando em mim, e eu vou brilhando para o mundo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que a luz é Cristo. Deus disse: haja luz, e quando Ele disse haja luz, houve Cristo. Olha para o teu irmão e diga: Deus disse. Diga mais forte, diga: Deus disse haja luz, e houve Cristo. Levante as suas mãos. Agora Ele diz para mim e para você: haja luz. E Ele está dizendo: haja Cristo
na tua vida. Haja Cristo. Ele tá olhando para Paulo, está olhando para Saulo e está dizendo: eu vou salvar você através da luz. Quer ver? Então a luz vem. Quando a luz vem, ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou a luz, eu sou Jesus, a quem tu persegue. A primeira coisa que apareceu foi a luz. Depois da luz, a voz. Diga para o teu irmão, diga: primeiro a luz, depois a voz. Primeiro a luz aparece, depois que a luz aparece, a voz vem. Quando a voz chega, o que a voz diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai dizer: Senhor, quem és tu? Então veja, a primeira coisa é luz. Primeiro Cristo em mim, depois ouvir ele falar. Por quê? Por quê? Porque observa que para se ouvir a voz de Deus, nós temos que compreender algumas coisas. Observe, por muitas vezes eu não compreendi isso, por muitas vezes eu não entendi isso, e hoje o Senhor me fez entender de forma mais clara. Ao longo do tempo Deus vem falando, vem me ensinando algumas coisas, vem me fazendo entender algumas coisas, e o bom de Deus é isso. Deus nunca nos dá tudo de uma vez. Ele vai dando de porção em porção, Ele vai dando de pouquinho em pouquinho. Ele nunca pega o prato todo e diz: coma tudo. Não, Ele vai dando de colher em colher. Ele diz: toma, come hoje, porque se eu der tudo você não suporta. Então come um pouquinho. Aí nós vamos comendo e nós vamos compreendendo. Por isso que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Por quê? A mesma comida que parece que Ele deu hoje, Ele está dando amanhã, mas amanhã é uma nova colher. Amanhã é a mesma comida, mas é uma porção a mais. Amanhã é a mesma comida, mas é uma porção a mais. É para trazer entendimento ou preenchimento do que Ele já começou a falar ontem. Eu não entendia muitas vezes. Por quê? Porque nós entendemos que quando Deus fala, se Deus falar de uma forma estrondosa, do lado de fora, no ambiente externo, seria muito mais fácil e muito mais compreensível ouvir a voz de Deus. Veja, Deus falou com Saulo a caminho de Damasco, e ele ouviu a voz de Deus na parte externa. Eu digo para vocês, irmãos, que eu ouvi a voz de Deus do lado de fora uma vez, e eu quase morri, quase não suportei, quase sucumbi. Se Deus falasse mais uma palavra, eu morria, eu não iria suportar ali. Por quê? Porque ouvir Deus do lado de fora é muito difícil. Agora é difícil por quê? Porque Deus não quer falar do lado de fora, Deus quer falar do lado de dentro. E quando é que Ele fala do lado de fora? Observe isso, observe isso. Deus fala do lado de fora quando o lado de dentro não está pronto para ouvir. Vou dizer de novo. Deus não quer falar do lado de fora. Grave isso, grave isso. Deus não quer falar do lado de fora, Deus quer falar do lado de dentro. Mas por que Ele fala do lado de fora? Porque o lado de dentro ainda não está pronto para ouvir a voz de Deus. E o lado de dentro só ficará pronto para ouvir a voz de Deus depois que eu desejo me preparar para ouvir a voz de Deus. Observe isso, observe isso. Deus falou do lado de fora com Saulo, Deus falou do lado de fora com Samuel, no capítulo 3, no primeiro livro de Samuel. Você observa no versículo 4 em diante, se não me falha a memória, a Bíblia diz que a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado no templo, e veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que Samuel se levantou e foi falar com Eli. E quando ele foi falar com Eli, nós conhecemos a história, Eli disse: meu filho, não te chamei, volta a te deitar. Veja a confusão que tem, a confusão que acontece quando Deus fala do lado de fora.
Nós ainda não entendemos, ainda não compreendemos, não sabemos que voz é aquela, é muito estranha. E o interessante aqui também é que quando Deus fala do lado de fora, nem todos ouvem, e quando se ouve, não se ouve de forma inteligível. E isso que Deus me ensinou hoje, eu não entendia. Observe isso. Existem sons que o meu ouvido e o seu ouvido não conseguem ouvir. Na física, quando nós estudamos, eu fiz um curso de sonorização, de áudio, e quando no curso de áudio nós aprendemos que o som, ele não é visível, mas ele é real, e ele é transmitido em ondas, em hertz, em frequências. Nós temos aqui basicamente 3 frequências, e frequências dentro dessas frequências intermediárias: grave, médio e agudo. Nós temos também o subgrave e o médio agudo. Essas frequências, a frequência de grave, ela vai no mínimo até 20 hertz. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu preciso, quando eu estou ensinando, eu preciso da sua atenção. Quando eu estou profetizando, eu preciso que você entenda e dá glória a Deus. Então agora entenda. O ouvido do homem, ele só é capaz de ouvir uma onda na frequência grave até 20 hertz. Abaixo de 20 hertz, o ouvido humano não consegue ouvir. E a onda mais alta que o ouvido humano, ou seja, a onda mais aguda, a frequência mais aguda que o ouvido humano é capaz de ouvir é 20.000 hertz. Depois de 20.000 hertz, o ouvido humano já não consegue perceber mais o som, porque ficou numa onda aguda tão alta que o ouvido já não é capaz de perceber. Não é capaz de perceber. Observe isso, que você entendendo isso, você vai compreender algumas coisas. Dentre a frequência de 20 Hz, a frequência mais grave, e a frequência de 20.000 Hz, a frequência mais alta ou a frequência mais aguda, nós temos o médio. O médio vai ali mais ou menos até 8.000 Hz. Essa região de médio é a região mais complicada. Quando um som, como você está me ouvindo aqui, ele não é bem equalizado nessa região de médio grave, a pessoa não consegue entender muito bem o que se fala. Então todas as frequências, ela deve estar equilibrada para que a pessoa entenda com clareza o que está se falando. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Mas Deus, quando vai falar com alguém, como falou com Samuel, Deus fala com Samuel, ele está próximo de Eli, ele está dentro do mesmo ambiente que Eli, mas Samuel ouve a voz de Deus e Eli não ouve a voz de Deus. Como é, irmãos? Nós estamos aqui dentro do mesmo ambiente. Eu estou falando no microfone e quem está aqui na frente ouve a minha voz, quem está lá atrás também ouve a minha voz. Como é que alguém dentro de um ambiente como esse ouve a voz de Deus e o outro não consegue ouvir a voz de Deus? Eu não entendia isso, eu compreendia em partes. Eu falei: Deus, como que dá isso? Aí Deus falou comigo assim: é que eu falo numa frequência que o homem não é capaz de ouvir. Mas Senhor, mas nenhum homem é capaz de ouvir. Se o Senhor falou com Samuel abaixo de 20 Hz, nem Samuel conseguiria ouvir. Aí Deus falou comigo assim: mas eu preparei o ouvido dele para ouvir. Quem está entendendo isso? Porque para um não ouvir e o outro não ouvir, só pode Deus ter preparado o ouvido de um só para ouvir.
porque ele falou do lado de fora. E quando ele falou do lado de fora, Samuel ouviu. Quem está falando? Quem está falando? Deve ser Eli, mas era abaixo de 20 Hz. Eli não era capaz de ouvir, mas Samuel era. Por quê? Porque Deus já estava preparando o ouvido de Samuel para ouvir a voz do Senhor. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Deus está preparando o teu ouvido para você começar a ouvir a voz de Deus e compreender o que Deus está falando. Agora, entenda, compreenda isso. Muitas vezes a voz de Deus é difícil compreensão. Nós temos aqui, nesse mesmo texto que nós lemos, ou mesmo nesse ato de Saulo, da conversão de Saulo, nós vamos ver no capítulo 22 de Atos, quando Saulo, ele vai dar testemunho acerca da sua conversão, na sua terceira viagem missionária. Nós vamos ver que, tanto no capítulo 22, como no capítulo 24, Saulo vai falar desses acontecimentos, do acontecimento da sua conversão. E ele vai falar sobre duas coisas que aconteceram lá, que não está explícita aqui. O que é que ele vai dizer? Primeiro, que aqueles que estavam à sua volta, eles ouviram a voz, mas não entenderam a voz. E por que agora eles não entenderam? Porque Deus falou de uma forma que dava para se ouvir, mas em que região estava? Na região do médio, toda desorganizada. E Deus falou assim: eu vou confundir o ouvido de alguns, eles só vão ouvir um barulho, mas só quem vai entender é o ouvido de Saulo. Quem está entendendo? Você não está entendendo isso aqui não, irmão? Você não crê nisso? Você não crê na lei da física? Foi Deus quem criou. A Bíblia diz que pela fé os mundos, mundo físico, mundo espiritual, mundo psicológico, mundo biológico, foi Deus quem criou. E Deus, quando criou a física, Ele disse assim, ó, o ouvido do homem só vai ouvir até aqui. Mas chegou um dia que Ele falou assim, ó, eu vou preparar o ouvido desse para ouvir nessa região, e os outros não irão conseguir ouvir. Por quê? Porque é difícil ouvir para eles nessa região. Veja que aconteceu isso quando Deus falou com Moisés. Deus disse para Moisés: Moisés, prepara o povo que eu vou falar com eles. Manda eles tomarem banho 3 vezes ao dia durante 3 dias. Eles tomaram banho 3 vezes ao dia durante 3 dias. Depois de 3 dias, Deus veio falar com eles. E quando Deus veio falar com eles, que Deus começou a falar, eles tamparam os ouvidos e gritaram: Moisés, pede para Deus falar somente com você, Moisés, e nós ouviremos você, a voz de Deus através de você, porque nós não podemos suportar ouvir a voz de Deus. E enquanto isso, Moisés estava tranquilo, dizendo: não, escutem, olha como a voz dele é bela, olha como a voz dele é linda. Mas os ouvidos de alguns não estavam preparados para ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos com os nossos ouvidos preparados para ouvir a voz de Deus, a voz dele é mansa, a voz dele é suave, a voz dele é boa. Tem pessoas que ao ouvir a voz de Deus não suportaram ficar de pé. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está no Getsemane, depois de ter passado uma noite toda orando, depois de ter passado a noite toda em oração, a Bíblia diz que ele se levantou dizendo: o traidor está vindo, e eles vêm para me prender. E quando Jesus, a comitiva que está com Jesus, se encontra com a comitiva que estavam com Judas, Jesus olha para eles e diz: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus. E Jesus diz: eu sou. E quando Jesus diz: eu sou, diz a Bíblia que eles deram um passo para trás e caíram por terra. Por quê? Porque não suportaram a palavra dizendo: eu sou. Por que eles não suportaram a palavra dizendo: eu sou? Sabe por quê, irmão?
Porque Jesus, Ele era o eu sou quem? Eu sou a porta, eu sou quem? A ressurreição e a vida, eu sou quem? Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E o que é o eu sou? É aquele que tinha passado a noite toda em oração, e quando ele abriu a sua boca para dizer eu sou, eles não suportaram a palavra e caíram por terra, porque a palavra de Deus é poderosa e pesada. Aleluia! E eles se levantaram de novo e Jesus perguntou, eu pergunto pela segunda vez, quem vocês estão buscando? E eles dizem de novamente, Jesus. Aí ele já não diz mais eu sou, ele percebeu, se eu falar de novo eles caem de novo. Aí ele disse assim, sou eu quem vocês estão buscando. Eles já não dizem mais eu sou, ele inverte, sou eu. Vocês estão procurando a mim? Sou eu, pode me pegar. Só deixa os meus aqui em paz. Deixa eles em paz. O negócio de vocês é comigo. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eles não suportaram ouvir a voz eu sou. Sabe por quê? A palavra de Deus, quando ela veio, ela fez como fez na vida de Saulo. Quando Saulo ouviu a voz, Saulo caiu por terra, porque não suportou a voz de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem alguém lá na sua casa que ainda não entendeu e não compreendeu o propósito de Deus. Não compreendeu? Fica tranquilo. Pague um preço na oração por ele. Pague um preço no jejum por ela. Busque ao Senhor por ela. Em algum momento, quando você abrir a sua boca, no abrir da sua boca, ele não irá suportar. Ela não irá suportar. No abrir da sua boca, algo dentro dele será tocado, algo dentro dela será tocada, e aquilo que dava a ele e a ela o porto seguro, a segurança, vai cair. Ele não vai suportar. As lágrimas irão rolar nos seus olhos. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus estará na sua boca. Eu sou. Não suportaram, não conseguiram ficar de pé, caíram por terra. Então agora Saulo está dando testemunho. Saulo está dizendo, quando eu tive um encontro com ele, eu vi a luz é Cristo, e essa luz falava, Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Todos que estavam à minha volta, eles ouviram o som, mas não discerniram a voz. Mas eu discerni, porque o propósito era comigo. Então Deus estava falando do lado de fora. Olha para o teu irmão e diga, mas Deus não quer falar do lado de fora, Deus quer falar do lado de dentro. Deus quer que nós sejamos guiados pelo Espírito. E para ser guiado pelo Espírito e movido pelo Espírito, nós precisamos começar a ouvir a voz dentro. Por quê? Porque Deus não quer se relacionar comigo, com você, do lado de fora. Ele quer se relacionar do lado de dentro. Ele falou com Saulo do lado de fora, falou com Samuel do lado de fora, mas foi só um momentinho. Depois daquilo ele quer falar onde? Ele quer falar do lado de dentro. Por quê? Porque o relacionamento de Deus conosco é do lado de dentro. Ele quer que a minha mente seja a mente dele. Ele quer que a mente dele seja a minha mente. Ele diz, vós tem a mente de Cristo e sabeis todas as coisas. O apóstolo Paulo, em alguma das suas palavras, ele disse, eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele estava dizendo? Quando eu penso, eu sei que eu não penso o que quero, eu penso o que ele quer, porque é a mente dele que pensa através de mim. Eu não faço mais o que quero, mas eu faço o que ele quer, porque a vontade dele está inserida em mim. Eu vivo uma vida que não é minha, eu vivo uma vida que é dele, porque ele está em mim o tempo todo. E quando é que eu vou começar a ouvir a voz de Deus dentro? Quando eu me preparar para ouvir dentro. Escute, muitas vozes ecoam dentro de nós, muitas vozes falam dentro de nós. A voz da minha consciência, a voz, muitas vezes, dos traumas que eu já vivi durante a minha vida, não é?
E eu preciso o que? Treinar e preparar a minha mente para ouvir a voz de Deus dentro de mim. Como é que eu preparo a minha mente? Como é que eu preparo a minha vida para ouvir a voz de Deus? É necessário purificação, santificação. Eu tenho que, Romanos capítulo 12, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto na mente racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus está dizendo, você precisa mudar o que está na sua mente, para que você possa começar a ouvir Deus falar dentro. Entenda isso. Lá no mundo, o que é que você pensava? O que ocupava a sua mente? No mundo, pastor, o que ocupava a minha mente era a prostituição, era o engano, era a mentira. O que ocupava a minha mente era maldades. O que ocupava na minha mente era a inveja, a arrogância, a desconfiança. A minha mente só tinha pensamentos negativos, traumas, medos, decepções. Na minha mente não havia nada de bom, não. O automático da minha mente era sempre pensamentos ruins. Mas depois que eu ouvi a palavra de Deus, e eu compreendi que pela palavra de Deus eu fui transformado, e eu comecei a mudar os meus pensamentos, tirar pensamento ruim e substituir pela palavra. Eu tirava um pensamento ruim e substituía pela palavra. Eu tirava um pensamento ruim e substituía pela palavra. À medida que a palavra entrava, eu dizia, essa eu guardo, e o que estava aqui dentro de ruim, que substituía ela, eu lanço fora. Vai para fora. Mentira, vai para fora. Inveja, vai para fora. Orgulho, vai para fora, vai indo para fora. E quando eu fui colocando para fora tudo aquilo que era lá do mundo, e eu fui substituindo por palavra, eu fui substituindo por princípios de Deus, eu fui substituindo por verdade de Deus, a minha mente começou a mudar, a minha mente começou a ser transformada. As pessoas começaram a olhar para mim e dizer, você está diferente, você tem falado diferente, o seu comportamento está diferente, as suas atitudes estão diferentes, a maneira de tratar as coisas, as pessoas, está diferente em você. O que é que aconteceu? Aí você começa a dizer, foi que a palavra começou a agir em mim, a transformar a minha vida. Eu, a partir do momento que eu ouvir a palavra, eu desejei ser diferente e transformado, e a minha mente começou a mudar. E quando a minha mente começou a mudar, começou a acontecer algumas coisas. Eu profetizo sobre a sua vida que a partir de hoje começará a acontecer algumas coisas na sua vida que ainda você não entendia. O que era? É ouvir Deus falar aí dentro. Nós estamos esperando Deus falar do lado de fora. Nós estamos esperando Deus vir no meio do fogo, no meio do vento, no meio do furacão, da tempestade, um vozeirão gritando do lado de fora. E não é desse jeito que Deus vai vir. Deus está querendo falar aí dentro de você. Aí a gente se frustra, a gente fica, poxa vida, eu achava que Deus viria, mostraria um anjo, viria uma tocha de fogo, e eu falava, agora foi Deus. Aí Deus está dizendo, não, isso é para quem ainda não crê, isso é para quem ainda não tem intimidade. Porque quem tem intimidade, eu quero fazer ele entender que eu falo lá na intimidade, dentro dele, na mente dele. O que ele pensa é eu pensando, o que eu penso é ele pensando, o que ele fala é eu falando, porque ele já entendeu a minha voz. Quem está entendendo isso?
Quem está compreendendo, está entendendo isso? Então, em nome de Jesus, você já foi transformado pela palavra, você já foi transformado pela palavra, você já é um homem novo, uma mulher nova. Então não duvide mais. Deus quer fazer você mudar de nível. Deus está querendo fazer você ir para outro nível. Deus está querendo falar aqui e você está aqui embaixo, porque não mudou de nível ainda. Deus está querendo falar com você. Deus está falando com você sobre muitas coisas, e você está dizendo: será que é Deus? Será que é Deus? Ué, mas será? Não deve ser Deus. Não é possível que é Deus. Deus falaria de outra forma. Que forma? Deus falaria através do furacão? Não, isso aí é para quem não é crente. Deus falaria através como falou com Saulo no caminho de Damasco? Não, isso aí é porque Saulo não era crente. Mas depois que Saulo ficou crente, a Bíblia vai dizer, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo fala? Ele fala dentro. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Levante as suas mãos por um minuto. Deixe a sua mão levantada por um minuto. Deus está falando constantemente comigo e com você, e nós precisamos entender a voz de Deus. Quantos podem adorar? Quando Ele está aqui, Ele está aqui. Em nome de Jesus, por um minuto, abra o teu coração, delate a sua alma agora e entrega a Ele uma adoração por essa revelação de Deus na sua palavra. Adore, adore a Ele, adore ao Senhor. Ele está aqui. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, meu amigo. Toca esse irmão agora. Toca essa irmã agora. Fala com ele de novo. Fala com ela de novo. Levanta ele de novo. Levanta ela de novo. O Senhor começa a falar de novo contigo. O Senhor começa a falar de novo com você. Quantos podem adorá-lo? Quantos podem adorá-lo? Fica de pé para adorar um minuto. Fica de pé para adorar. Adore a Ele. Levante as suas mãos. Se renda ao Todo-Poderoso e diga para Ele: eu estou pronto, Senhor. A minha mente está pronta. O meu coração está pronto. Os meus ouvidos espirituais estão abertos. Eu quero lhe ouvir. Eu estou pronto para lhe ouvir. Adore a Ele, exalte a Ele por um minuto. É momento de adorar agora. É momento de se entregar a Ele agora. É momento de se render. Adore ao Senhor.